é o seguinte, nós estamos com essa pauta muito em evidência, que é a questão do racismo, e eu me recordava, ontem eu estava conversando até com uma pessoa amiga minha, e eu falei o seguinte, Jesus, aqui na Terra, teve uma grande preocupação nesse segmento. E há um momento da crucificação de Jesus que é muito interessante. Eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas tem um detalhe no Evangelho de Lucas, que Lucas ele é o único escritor dos evangelhos, como ele não é judeu, ele é grego, ele precisava falar com as pessoas, porque ele precisava falar com quem estava, porque ele não era contemporâneo do ministério de Jesus. Então ele era praticamente um historiador, um repórter. Então ele sentava com alguém e indagava e perguntava. É por isso que ele cita nome de alguns personagens que os outros evangelistas não citam. Por exemplo, quando Jesus está no caminho do Gólgota, e carregando a cruz, ele vai ter um encontro com Simão, Cirineu. E é muito interessante que o texto de Lucas, ele deixa muito claro, ele coloca Simão, tem uma vírgula, na transliteração dos léxicos do grego para o português, tem uma vírgula e a palavra Cirineu aparece com letra minúscula. Ou seja, se fosse o sobrenome dele, não teria vírgula, seria com letra maiúscula. E muitos irmãos, às vezes, por não conhecer, usam Simão Cirineu como se fosse o sobrenome dele. Mas Lucas coloca ali uma questão que é geográfica, que ele vem da cidade de Cirene. Cirene está no norte da África, 1.250 quilômetros de Jerusalém. Ele era um negro. Ele era um africano. Mas o nome dele é judeu. Por quê? Porque ele podia ser um prosélito, ou filho de judeus refugiado, ou nasceu lá e os pais e as mães judias e colocaram hebreus e colocaram o nome dele Simão. O fato é que ele tem a fé na fé judaica e ele vai para a Páscoa. Então ele é um negro preto que vem da África para participar da festa religiosa devido à sua fé. E nós não temos a compreensão se ele nasceu lá ou não, mas ele era porque os filhos dele, no livro de Atos, no capítulo 13, os filhos dele são os formadores da igreja de Antioquia da Síria, que foi uma igreja, depois vai se tornar mantenedora da igreja de Jerusalém. E lá bota Níger, que algumas expressões diz o negro, são os descendentes de Simão, e depois vão estar na Grécia para formar a igreja de Antioquia. Bem, essa pessoa, esse cidadão, esse irmão, esse alvo do evangelho de Jesus, a Bíblia diz que no caminho do Gólgota ele vai ajudar a carregar a cruz de Cristo. Então, eu acho muito interessante, importante e lindo, é que a cruz ela não era redonda, ela era quadrada. Ou seja, você vai carregar ela, você não vai equilibrando, você bota a parte mais extensa no chão e você vai serpenteando e puxando ela, um pedaço dela encostando no chão. Serpenteando, ela foi cortando o ombro de Jesus. Quando corta o ombro de Jesus, o sangue de Jesus se mistura com a madeira da cruz. Metade do caminho, quem vai carregar? Simão, Cirineu, o negro. E ele leva a outra metade. Vai fazer o mesmo processo, cortou a cruz, o ombro dele. Então, o sangue dele se misturou com o sangue de Jesus. Então, o primeiro alvo na terra do sangue de Jesus foi um próprio irmão negro que vem da África participar da festa em Jerusalém. O que eu quero te dizer com isso, Isa? Nesse momento tão terrível e eu chamo assim deplorável, porque uma humanidade, nós estamos no século XXI, o Brasil, historicamente, é um país racista, infelizmente. Os Estados Unidos da América, por exemplo, tem 13% de sua população negra. No Brasil, é 56%. Dentro da igreja, é 58%. E nós não encontramos qual grande líder hoje, dentre os líderes evangélicos, além do apóstolo Valdomiro, qual outro grande líder negro? Nós não temos. Na história também não. Teve alguns que passaram, mas assim, as principais lideranças do Brasil. Então, nós temos assim, uma questão que é estrutural, que é desde a Casa Grande com a Senzala, e agora, hoje, o que aconteceu
nesse final de semana, devido ao menino que era ex-Flamengo, que está lá no Real Madrid, mexeu com o mundo todo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a igreja evangélica, devido ao que aconteceu com esse alinhamento do anterior governo, ela tornou-se, em todos os seus aspectos, com todos os princípios do cristianismo, contrário àquilo que nós entendemos como o alvo do Evangelho de Jesus. Porque o que eu quis dizer sobre Simão Sirineu, Isa, é que se ele teve esse cuidado naquele exato momento em que o primeiro alvo do sangue de Cristo é um irmão como Simão Sirineu, e a formação da principal igreja de Antioquia da Síria, que depois vai manter Jerusalém, quando tem fome em Jerusalém, o que ele quis dizer? O evangelho que eu vim dar, porque Deus, ele é daltônico. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê diferença de cor. Ele nos ama da mesma forma. Mas essa igreja hoje tornou-se uma coisa assim que eu não consigo entender. Principalmente devido à declaração, que até você falou, vai passar o vídeo, a declaração de hoje do nosso senador da República lá do Estado, querido Espírito Santo, capixaba, Magno Malta.